Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos aqui mais uma vez, eu, Celso Adami, Celso Anelari Adami, nas redes. E meu parceiro Maurício Bizzi, seja bem-vindo, Maurício. Bem, a satisfação estar aqui comigo novamente, Mau Bizzi, nas redes sociais. É isso aí, estamos aqui felizes por conversar com uma amiga de longa data. E é legal a gente poder conversar. Trazer os amigos, né? Além de assuntos interessantes, a gente trazer amigos. E né, profissionais competentes. Exatamente, né? Falar sobre um trabalho dela. Mas antes de apresentar ela, a gente tem que agradecer aos nossos parceiros, a Digitalis, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital, com ênfase no futuro, com ênfase em fazer dentes de um modo totalmente usando a tecnologia, né, Maurício? Dentro de um fluxo digital, né? Dentro da odontologia existia as próteses feitas basicamente artesanalmente. Hoje a gente faz isso utilizando de tecnologia, né? Isso aí. Computadores, então um laboratório verdadeiramente digital. É isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Esse ano, então, com vários cursos interessantes. Agora a gente tem até o final do ano, dezenas de cursos marcados. Então, foi um ano com muita gente vindo. Muitas atividades, né? Isso, professores vindo do Brasil inteiro aí para só cursos top, né? Você que é dentista, técnico de prótese odontológica, estudante de odontologia e queira se aperfeiçoar, queira aprender. Então, é uma oportunidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem que investir em estudo, em aprendizado. Não adianta a gente estar aí, às vezes, até investir em equipamento não é tão importante quanto aprender. Conhecimento, né? É isso aí. E se você tiver interesse, entre nas redes lá, certamente vai ter um curso para você. Isso aí. Se você quer entrar aqui conosco, ser parceiro então do nosso podcast, cola sua marca aqui conosco, é bem importante para que a gente possa crescer, evoluir e convidar mais gente como a nossa grande amiga. Seja bem-vinda, Luísa Dentones Opas. A gente está muito feliz por estar conversando com você hoje, falar um pouquinho do teu trabalho. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui com vocês, primeiro podcast, com esses dois amigões e super profissionais. Estou bem feliz, de verdade, uma honra. É isso aí. Luísa, a gente queria entender o que faz, então, né? Um fisioterapeuta que trabalha com a área da respiração, né? Estou vendo aqui o Celso meio trancado, parece meio fanho, né? Eu estou precisando de um fisioterapeuta da área respiratória, né? Eu não sei se tu precisa, mas afinal, né? Atualmente, assim, se tu tiver 1 ano de idade, eu já tenho, Celso. Então estou ralado, não tem jeito. Mas queria que tu falasse, né? O que faz, então, a fisioterapia respiratória? A fisiorrespiratória, ela é bem ampla, porque ela trata toda a questão respiratória, desde a parte nariz, orofaringe, orotraqueia e pulmões. Então, a gente consegue tratar e prevenir doenças de todo o sistema respiratório, do nariz aos pulmões. A gente facilita com que essa respiração aconteça de uma forma mais harmônica. A gente facilita também o trabalho da respiração, do trabalho pulmonar, para que a secreção, que muitas vezes acumula em função de rinite, de quadros virais bacterianos, não fiquem ali paradas, acumulando e dando margem para bactérias, que podem infectar e acabar indo para um uso de antibiótico. Então, a gente facilita todo o desenvolvimento respiratório, de uma maneira global, do nariz, o funcionamento pulmonar, na entrada e na saída do ar também. Conta um pouquinho só, Maurício. A gente podamos aqui, né? Podamos um pouquinho, a gente gosta de saber um pouquinho das pessoas que vêm aqui, mas acho interessante a gente conseguir contextualizar como que é o teu trabalho, mas como que tu fizeste para chegar até aqui hoje, né? Porque hoje tu trabalha especificamente com uma especialidade dentro da fisioterapia, mas como que foi toda a tua formação? Inicialmente, provavelmente, tu fez a fisioterapia, né? Sim. Conta um pouquinho disso tudo para o pessoal, para a gente poder entender. E daqui a pouco alguém que se inspire e queira trilhar o mesmo caminho, né? Então, conta um pouquinho como que foi a tua formação toda. Atualmente, eu atuo, então, apenas com a fisiorrespiratória infantil de bebês e crianças, mas me formei em 2008, janeiro de 2008. Eu comecei atuando com 2 áreas, que era a traumato-ortopedia e a respiratória infantil. Só que eram as minhas 2 paixões. Só que nesse meio tempo,
as portas foram abrindo, aí teve o primeiro emprego também pós-formada, onde apareceu a oportunidade de eu atuar mais presente com a fisiorrespiratória, uma área que eu gostei, não foi o meu encantamento inicial de faculdade. Eu comecei a gostar dessa área na parte de estágio final no hospital. Me apaixonei por fisiorrespiratória infantil e depois eu tive uma oportunidade de emprego onde atuava bastante nessa área e assim eu fui gostando, fui estudando, fui me aperfeiçoando. Atendi por alguns anos traumato-ortopedia e respiratória. E agora, nos últimos anos, então, a gente começa a fechar o nicho até para que a gente consiga se capacitar melhor. Hoje em dia, a ciência e a tecnologia estão, bom, vocês sabem, estão disparando. Então, para que a gente consiga estar sempre atualizada em duas áreas, é difícil. Então, eu acabei optando pelo meu amor, que é a parte das crianças, de facilitar, de auxiliar com que as crianças tenham uma qualidade de vida melhor, com que elas fiquem melhores mais rápido, porque os bebês, as crianças sofrem bastante com respiração. E o trabalho que a gente vê imediatamente com a fisioterapia respiratória infantil é muito gratificante. Então, acabou... Vendo essa diferença entre as duas especialidades totalmente diferentes dentro da fisioterapia. Traumatologia, tu quer dizer, o paciente que tem acidentado, que teve uma fratura e tal, e tu atendia crianças e também adultos lá? Crianças e adultos, a traumatologia em geral, mas eu focava mais as minhas especializações em coluna, até ATM também um pouquinho. Essa parte de cervical e face era o que eu focava mais. Mas a gente sai da fisioterapia, é uma área particularmente nova, a fisioterapia. No Brasil, ela é reconhecida há 50 e poucos anos. Diante de outras áreas da saúde, é uma área nova. Então, normalmente, o que acontece? A gente sai da faculdade e pode atuar em todas as áreas. Mas, claro que a gente sabe que o ideal é focar em alguma. Muitos fisioterapeutas até trabalham em 2 ou 3 áreas, ou geral. Mas, conforme a gente vai atuando e vai se especializando, a gente vai fechando o nicho para realmente ficar capacitado, especializado e saber tudo daquela área em específico, e não um pouquinho de cada coisa. E é interessante porque, às vezes, a gente não vê o profissional fisioterapeuta trabalhando dentro do hospital. Como é que é o atendimento da fisioterapia dentro do hospital? Porque a gente entende lá que tem enfermeiro, que tem médico, né? Mas, e as outras especialidades, a gente sabe até que tem dentista no hospital, mas... A fisioterapia, como que ela atua dentro do hospital? Como é que é dividido isso? Existem diferentes áreas da atuação da fisioterapia também dentro do hospital? Sim, é uma área ampla. Atualmente, todas as áreas da medicina em si têm fisioterapia. Todas as especialidades médicas também têm fisioterapia. Então, no hospital é onde a fisioterapia realmente se difundiu. Depois que ela foi indo para ambulatorial, para consultórios e clínicas, tudo começou muito no hospital. Todas as áreas, pós-operatório, cirurgias cardíacas, pulmonares, oncologia, ginecobstetrícia, cirurgia plástica, todas as áreas da saúde em si tem fisioterapeuta, inclusive atuando dentro do hospital. E a respiratória também? Muito, muito, muito presente, até porque no hospital... Não é a área que eu atuo, mas o fisioterapeuta hospitalar ele tem ele é muito fundamental porque o paciente acamado. Então, quem está internado está na cama. Quanto mais parado a pessoa fica, mais acumula secreção, aumenta riscos de doenças respiratórias, de pneumonia, de problemas cardíacos e também musculoesqueléticos. Começa a enfraquecer. Então, o fisioterapeuta no hospital ele atua tanto a nível motor quanto respiratório e cardíaco. Uma pergunta assim, essa fisioterapia, bom, tu começaste então com a parte de traumatologia, dentro do hospital tu acabava trabalhando com a parte respiratória. Numa cidade que nem a nossa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje nós moramos no sul do Brasil. É mais assim, vamos dizer, o teu trabalho é maior das questões dos problemas que a gente tem relacionados com o nosso clima, que é um clima frio. Se a gente vai, ou é mais comum a gente ter problemas, por exemplo, em algum lugar que a gente tenha, sei lá, uso de agrotóxico, que vai ter um problema pulmonar, exato, ou algum...
Como que se diferencia esses atendimentos respiratórios por região? Aqui a gente tem mais trabalho do que os lugares, ou uma questão de a gente ter um lugar muito seco, teria mais trabalho do que a gente aqui? Na verdade, até um pouco tempo atrás, tinha muito a sazonalidade das doenças de inverno e as de verão. Atualmente, e eu arrisco a falar, eu estava conversando outro dia com um infectologista também, que o pós-pandemia fez com que os vírus e as bactérias viessem muito mais fortalecidos e mudados, com uma mutação maior. Então, atualmente, a minha parte de fisiorrespiratória, até uns 5 anos atrás, era o auge de maio a agosto, setembro. Agora começa em fevereiro e vai até novembro. Em janeiro. Ampliou. Agora, e a minha área, que é infantil, só para em janeiro, quando os pais estão com as crianças na praia. Daí tu tira férias. Então, eu tiro... Por quê? Porque aonde tem muitas pessoas, muitas crianças, tem muitos vírus. Então, não existe mais sazonalidade. Uma vez a gente ainda conseguia culpar Caxias. Esse tempo de Caxias. A gente está vivendo um surto, por exemplo, agora de bronquiolite por vírus sincicial respiratório e outros vírus, que não só esse surto está acontecendo aqui, mas também em São Paulo. Paraná está em situação de emergência. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente não pode mais culpar o nosso clima por doenças de inverno. Mas, com certeza, aqui facilita a questão de rinite. Então, as trocas de temperatura, tanto climáticas quanto o frio, que daí a gente liga ar-condicionado quente, vai para o frio, está no frio, vai para o quente, facilita essa coisa mais alérgica. Então, a gente tem esse viés aqui na nossa região. E o que dificulta muito é que, por causa do frio, as pessoas ficam muito aglomeradas em lugares fechados. Então, certamente, a nossa região, a gente sofre um pouquinho mais do que outras que não têm frio, em função disso. As pessoas ficam mais doentes, potencialmente mais doentes nessa época do ano, em função dos lugares fechados com muita gente doente. E a transmissão talvez facilitada? E Luísa, tu comentaste ali que a pandemia, né? E nós conversando antes, você sinalizou que você teve que atuar, né, no Covid ali a nível hospitalar, auxiliando as pessoas tanto na questão ali ambulatorial e também, imagino eu, na questão das UTIs, né? Como é que era essa atuação do fisioterapeuta respiratório para essa situação em específico? A pandemia, felizmente, infelizmente, fez o fisioterapeuta ser visto de uma forma diferente. Infelizmente, foi nesse processo, mas o reconhecimento profissional foi muito bacana. Porque, sim, o fisioterapeuta foi fundamental justamente pelo vírus acometer muito a parte respiratória e provocar as internações. Então, o fisioterapeuta, tanto hospitalar para salvar vidas, ajudar toda a equipe multidisciplinar, salvar vidas, quanto no pós-Covid, que a atuação também foi muito grande, porque principalmente naquela primeira leva e segunda de Covid, as pessoas saíam do hospital muito debilitadas. E precisavam muito da fisioterapia fora do hospital também, para conseguir viver a vida normalmente de novo. E no hospital, eu acabei indo auxiliar um hospital aqui em Caxias há alguns meses. Foi uma coisa assim que só quem viveu sabe. Só quem esteve dentro de um hospital sabe o que realmente foi. Era uma coisa assim que como eu trabalhava muito com fisiorrespiratória infantil, eles me chamaram porque eles precisavam de profissional com conhecimento na área respiratória pulmonar. Independente, naquela época, as crianças não ficavam doentes, era internação de adultos idosos. Mas eles precisavam de gente com conhecimento. Então, eu acabei indo, só que eu atendia setor, eu não cheguei a atender em UTI. Mas os pacientes que internavam com uso de oxigênio, eu atendia junto com os outros colegas. E era uma coisa, assim, surreal. Foi uma experiência, assim, incrível e triste, porque, ao mesmo tempo que a gente tirava o oxigênio de alguém para dar alta, do nada, saía correndo levando alguém para a UTI.
era uma coisa que a gente não sabia o que ia acontecer com aquele paciente. A gente saía do hospital muitas vezes com o paciente controlado e chegava no dia seguinte e estava entubado, porque era um vírus que enlouqueceu todo mundo. E era uma incógnita, né? Imagino, né? E quem que eram esses pacientes aí? Porque é interessante, a gente fala de Covid, vem gente aqui falar sobre essa época. Eu acho que agora, hoje, a gente fala muito menos, né? Porque passou, parece que as pessoas esqueceram já, né? Mas eu vou abrir um parênteses que justamente parece que as pessoas esqueceram, mas está tendo Covid. É verdade. Está tendo Covid, crianças estão tendo Covid, adultos, idosos. Ele está mais leve do que uma influenza atualmente, mas está tendo. Tem criança tendo bronquiolite por Covid. A gente tem muita influenza e Covid, muita né? Influenza e Covid. Atualmente, os vírus dessa época agora, influenza, tanto A quanto a B, mas mais a Covid e o sincicial respiratório. Tu falaste que tinha, então, o atendimento naquela época mais de pacientes adultos, mais de idade. Na época da pandemia, era adultos e idosos. Só que era incrível que tu perguntou e a gente acabou... o que chamava muito a nossa percepção no hospital, chamava a nossa atenção. Normalmente, os que, no período que eu estava lá, que iam para a UTI, eram mais obesos e sedentários. Independente se tivesse 20 anos ou 80. Acho que o vírus tinha alguma... Acho não, o vírus tinha alguma ligação muito forte com as células de gordura, com as células adiposas. Então, normalmente, era sedentário e obeso. Acabava tendo uma gravidade maior do que outras pessoas. Mas também, de repente, esse perfil de paciente, né? Ele também tinha uma deficiência respiratória, imagino eu, mais debilitada. Quando tinha os asmáticos, fumantes, sim. Aí também, mas não necessariamente. Teve atletas que ficaram muito ruins, tiveram idosos de 80, 90 anos com comorbidades que ficaram super bem. Tiveram idosos que, em compensação, não tinham comorbidades, mas eram sedentários, que não conseguiram resistir. Então, por isso, esse vírus, ele foi muito... eu acho que ele foi desafiador para os profissionais da saúde. E ainda é, só que agora ele ainda está presente, mas de uma maneira mais sutil. Só que parece que as pessoas não viveram uma pandemia, porque está todo mundo gripado, sem máscara, transmitindo vírus para todo mundo. Só que quem sente são os idosos e os bebês, as crianças. É interessante que, provavelmente, é o que se sabe, né? A gente não é especialista nisso, mas essa questão do obeso, que foi um grande diferencial numa doença viral. Né? A gente não esperava o comportamento do obeso, como foi, eu imagino isso. Mas eu acho que isso aí se deve muito ao comportamento inflamatório dessa doença. E a gente sabe que o paciente que é obeso, ele tem uma questão de inflamatória muito presente. Né? Esse paciente que tem essa obesidade, que tem essa dificuldade o sedentarismo. Então, talvez esse paciente ele teve essa complicação pela essa questão inflamatória, né? Então, a gente sabe que é uma doença totalmente inflamatória. Aqui a gente conversou com o Dr. Fabrício Fortuna, ele explicou algumas questões lá que foi bem interessante. Né? Quem não viu, vale a pena ver o episódio dele. Lá. Então, são pessoas que nem vocês que estavam lá na linha de frente, que sabem, né, daquela dificuldade que passou. Mas, e o que acontecia com esse paciente? Normalmente, ele tinha uma infecção pulmonar grande. O que se tentou, eu acho que foi tudo que foi coisa para poder tentar não levar esse paciente para UTI, que muitos deles não voltavam. Então, essa era uma outra questão que aconteceu na época do Covid. E até virar o paciente de decúbito, porque o cara não tinha nem respirador disponível. Então, foi toda uma questão que... muito ruim, eu acredito, naquela época, né? Então, eu não trabalhava no hospital, mas, enfim, a gente imagina que foi para quem estava lá, desafiador. Eu fiquei apenas 4 meses. Eu acho que a equipe em si que eu trabalhei fez um trabalho incrível. Foi fantástica. E eu falo a equipe como um todo, fisioterapeuta, enfermeiro, porque médicos, estava todo mundo pegando junto. Era bonito de ver a união que se formou dentro dos hospitais para salvar vidas, sabe?
Então, foi desafiador. Foram 2 anos, na verdade, 20 e 21, que foram os intensos. Desafiador, eu fiquei ali os 4 meses muito honrada em auxiliar os meus colegas dentro de um hospital, porque estava todo mundo muito sobrecarregado. Mas é uma experiência que a gente não precisa passar de novo. E hoje, Luísa, como é que é os teus atendimentos? Tu faz um atendimento a nível só hospitalar, ou mesmo ambulatorial, ou mesmo domiciliar? Como é que você vem atendendo Eu hoje? atuei 17 anos nível ambulatorial e domiciliar. Então, hospitalar, eu atuei na fase do Covid mesmo, senão o meu foco sempre foi atendimento ambulatorial e domiciliar, que é muito diferente do paciente que está internado. É um paciente que está mais controlado, em estados agudos, sim, mas mais sob controle, justamente a gente consegue evitar a internação de muitos pacientes. Então, a gente começa a atender... O meu trabalho, eu atendo, então, bebês e crianças, como tu tinha solicitado. Atendo bebês e crianças atualmente a nível domiciliar e antes ambulatorial. É diferente por quê? Porque a gente começa no início de todos os sintomas. Então, a gente ajuda muito a criança a respirar melhor, a passar por esse processo melhor, a amenizar os sintomas, a enfrentar o tratamento medicamentoso também de uma forma muito melhor e, consequentemente, prevenir uma internação hospitalar. E quais que são os principais desafios para atender essas crianças aí, tipo recém-nascidos, né? Eu não sei se de repente até prematuros ou mesmo estimular aquele pulmão, de repente trabalhar um pouquinho melhor ou de repente auxiliar frente a uma situação respiratória, gripal, infecciosa, né? Como que tu tem atuado aí nesse sentido? É bem amplo e é muito legal, até por isso que eu fiquei nessa área, que é a minha paixão. Porque não se trata simplesmente de atender a criança. A gente tem que acolher a família inteira. Então, isso é o fundamental, isso é o que eu consigo fazer a nível ambulatorial e estando na casa das pessoas. É o acolher, é o fazer os pais entenderem o que está acontecendo com aquela criança, entenderem o trabalho, porque quando isso acontece, é só benefício para o tratamento da criança também. Como que fica? Os nossos instrumentos para trabalho do fisioterapeuta, e principalmente nessa área infantil e respiratória, são as mãos. Então, claro, a gente tem que saber fazer uma boa avaliação. A ausculta pulmonar é fundamental para o fisioterapeuta respiratório infantil. A gente tem que ter um conhecimento muito grande da ausculta pulmonar. Saturação de oxigênio, funcionamento pulmonar como um todo, para ver o quanto que a criança está ou não tendo um esforço respiratório, como que está o funcionamento daquele pulmão, daquele narizinho, daquela garganta. A questão da secreção, então, a gente faz uma boa avaliação, utiliza muito as mãos, bebezinhos, puramente mãos. A gente, com uma boa ausculta pulmonar, uma boa avaliação, as nossas mãos fazem muito pelas crianças. Claro que, às vezes, tem que usar alguns outros recursos, às vezes uma lavagem nasal, com soro fisiológico, seringa, spray. Em último caso, a gente faz uma aspiração também, mas o nosso recurso, atualmente, para deixar uma criança melhor, são as mãos. E a gente utiliza algumas outras coisas para auxiliar todo esse processo. Mas tem que ter muito conhecimento, por quê? Bebês prematuros, bebês pequenos. Estava atendendo ontem um bebê de 30 e pouquinhos dias. Não é todo mundo que tem experiência e capacidade técnica para atender bebês tão pequenininhos. Às vezes, fazendo alguns movimentos errados, uma força errada. Qualquer técnica feita de forma errada pode piorar o quadro. Então, é muito importante a gente saber o que está fazendo, o que aquele bebê precisa, de acordo com o que a gente avalia, de acordo com o que a gente vê. E, muitas vezes, o que eu avalio e faço hoje vai ser diferente do que eu vou fazer naquela mesma criança amanhã. Porque amanhã já vão ser outros sintomas, vai ser outra ausculta pulmonar, vai ser outro tipo de secreção. Então, é muito importante a gente saber avaliar, saber o que o bebê precisa de fato, saber aplicar a técnica, dominar as técnicas, mas também acolher a família. Porque uma mãe e um pai que entendem como a criança tem que respirar, como que ela está,
Os sinais de alerta, de esforço respiratório, tem que levar para o plantão, não tem que levar, me manda vídeo, te ajudo. Salva muitas vidas. Então, não é simplesmente atende a criança e vai embora. A gente atende a família. E quem são esses pacientes aí? Porque daqui a pouco a gente fala assim, bom, eu tenho pacientes provavelmente prematuros que têm dificuldade de respiração pela prematuridade, né? Má formação, enfim. Um paciente que às vezes nasce com algum problema respiratório ou que adquire alguma doença, uma patologia pequena. Pacientes talvez com sindrômicos, às vezes com alguma patologia que precisem um atendimento que até pode se tornar crônico. Será? Quem são esses pacientes? Assim, tem como dividir eles para a gente entender? Sim, tem os riscos. Então, os prematuros são pacientes de risco porque muitas vezes eles nascem com o pulmão que ainda não está, entre aspas, maduro, bem maduros para nascer. Às vezes as mães não conseguem fazer a injeção de corticoide antes do nascimento. Então, tem a prematuridade, já é um risco. Genética. Então, a genética familiar, principalmente para asma, também pode ter um pezinho ali que a criança possa ter alguma coisa mais frequente em termos respiratórios. Mas sindrômicos, síndrome de Down, muito característico ter doença respiratória também. Mas, agora tem algumas mães que talvez vão me sacudir um pouquinho, mas o que mais faz criança ficar doente são as escolinhas. Crianças de escolinha. Eu falo assim, 90% das crianças que eu atendo vão para as escolinhas. Os 10% que restam, 5% tem os irmãos que vão, então a escolinha vai para casa. E os outros 5%, porque a família tem convívio social com outras pessoas e acabam ficando doentes. Os pais levam vírus para casa também. Não culpando a escolinha, muito pelo contrário, mas por quê? São várias crianças num ambiente fechado, cheio de vírus e bactérias. Então, se torna aquela coisa assim, os prós e os contras. Mas o que mais acontece com as doenças são as mais frequentes, na verdade, nessa área, são as crianças que frequentam a escolinha. E é por isso que eu falei antes, de fevereiro a novembro, dezembro. Passou o carnaval, as escolinhas voltam com tudo. E eu falo assim um exemplo até para as pessoas se darem conta. Quando pandemia, 2020 e 2021, o que aconteceu? As escolinhas fechadas, todo mundo usando máscara. Eu atuo nessa área há 17 anos. No ano 2021, para vocês terem uma ideia, eu costumava atender, antes da pandemia, 15, 20 crianças por dia. No ano 2021, que estava tudo fechado e as pessoas usando máscara, eu atendi 6 no ano. E aí as pessoas falam assim, ai, mas se vai para a escolinha, vai ficar doente igual, não vai para a escolinha, vai ficar doente igual. A escolinha não é culpada, mas não tem como, por mais cuidado que se tenha, evitar um aglomerado de crianças num lugar fechado nessa época, sabe? Então, tem vírus, tem bactérias. As crianças ficaram menos doentes quando estavam em casa. Menos doentes porque os adultos estavam usando máscara, porque as pessoas gripadas não chegavam perto. Passou a pandemia, está todo mundo gripado, vivendo a vida normalmente. As crianças estão sentindo bastante, os hospitais... Bom, a gente entrou em situação de calamidade pública o mês passado aqui no estado, com as pediatrias do estado inteiro lotadas, com falta de leito, por doença respiratória em criança. Bronquiolite é o que mais interna a criança. E é uma doença grave para bebês. Então, as pessoas, se ainda tivessem aquele bom senso de estar gripado, não chega perto de criança, não chega muito perto das pessoas, utiliza máscara se tu está com dúvida do que é, ia ter bem menos casos. Por isso que eu falei que parece que a gente não passou por uma pandemia. Mas a gente está nessa situação por causa disso. Mas, normalmente, são os nichos que a gente mais atende são esses. Mas não é comum a gente ter essa sazonalidade, assim, de ter, principalmente aqui, onde o inverno é mais frio, a gente tem lugares mais fechados. Uma coisa que
que eu fico pensando às vezes, né? O que aconteceu na época da pandemia? A gente ficou fechado um tempo. Então, a gente estava cuidando muito, usando máscara, não chegando perto das pessoas, as pessoas em casa, e a gente diminuiu um pouquinho a questão da transmissão viral, principalmente, né? E depois a gente ficou um ano, vamos pensar assim, sem aquelas doenças que são sazonais e que vão ser relacionadas a um desenvolvimento viral que vai acontecer independente da que a gente quer ou não, todo ano. Eu tenho lá uma influenza A XX, no outro ano eu tenho a influenza A XXX, sei lá, né? Exemplos, né? Aí nós passamos por aqueles 2 anos de pandemia, 2 anos, 1 ano e meio, enfim, o que foi, e depois nós voltamos à nossa normalidade, que provavelmente vai acontecer a vida inteira para sempre. Tomara. Né? Enfim. Mas esse ano e esse tempo que a gente não passou por aquilo, será que não fez esses próximos nossos anos serem piores do que se a gente tivesse continuado tendo esse contato? Ou isso não tem a ver? Certamente alterou o sistema imune de todo mundo, né? Porque a gente ficou menos exposto a muitos vírus. Então, teve essa alteração. Mas também teve a mutação de todos esses vírus, tanto pela falta da exposição, mas também pelo Covid atuando. Então, os vírus como um todo e as bactérias vieram muito mais fortalecidos. Por exemplo, por que eu falo isso? Uma vez a gente falava muito assim, tem que evitar antibiótico porque o corpo fica resistente à droga. Isso os médicos vão saber falar até melhor. Mas o que acontece? Tem bebês de meses que nunca tomaram antibiótico na vida e um dos nossos melhores antibióticos no mercado não está fazendo nem cosquinha. Então, os vírus e as bactérias vieram realmente muito mais fortalecidos e os nossos antibióticos e medicações antigas não estão dando conta como deveriam. Tanto que estão começando a aparecer novas drogas no mercado também por causa disso. E falando um pouquinho, tu comentaste antes um pouquinho dos sinais de alerta, né? Que vocês profissionais têm que saber identificar e observar, né? Mas passando para o pessoal, quais seriam esses sinais de alerta para evitar esse pessoal ir ter a necessidade de internação ou mesmo procurar uma ajuda através do uso de fármacos, né? Como que vocês observam esses sinais para poder indicar aí para o pessoal? Sim. Para que evitem ou para que procurem um fisioterapeuta respiratório para prevenir uma situação de maior complexidade. Na questão, então, da infância, dos bebês e das crianças, a gente está evitando ao máximo orientar o paciente ao plantão, porque tem muitos vírus perambulando por lá. Então, não tem por que expor um bebê ou uma criança num lugar onde ele pode pegar alguma outra coisa sem muita necessidade. O que a gente tem orientado, assim, precisa ir para o plantão imediatamente? Esforço respiratório. Então, quando o bebê ou a criança eles realmente estão com dificuldade respiratória, fazendo força, onde eles ficam ofegantes, ficam com falta de ar. Tem alguns casos bem específicos que a gente fala que é um esforço respiratório com tiragens, que é quando a criança ela respira bem ofegante, afundando as costelinhas, baixando um pouquinho de fúrcula, batimento de asa de nariz. Então, é um estado que a criança precisa ter um suporte médico na hora, muitas vezes até com oxigênio ou alguma medicação. Então, a falta de ar, febre, só se ela ficar muito alta, de difícil controle, ou que medica, não baixa direito, ou baixa um pouquinho, logo sobe, com 2 ou 3 dias com controle difícil da febre. Mas o que a gente fala mesmo é a saturação baixa. Com o Covid, todo mundo praticamente em Caxias tem oxímetro. Então, isso é bom e é ruim porque vira uma paranoia em alguns aspectos, mas, por outro lado, ajuda muito em alguns casos. Então, saturação baixa. O que é uma saturação baixa? O ideal é que a saturação esteja 94 para cima. Se tiver 94, 93, 92, a gente fica em alerta. 90 para baixo já é caso de colocar oxigênio no nariz. Então, saturação baixa tem que ir para o hospital.
tem que ir para uma emergência. Esforço respiratório e febre de difícil controle por 2 ou 3 dias, mas de difícil controle assim mesmo. Mas eu sempre falo para ir mantendo contato com o pediatra vai auxiliando, vai orientando também, para realmente evitar idas desnecessárias ao plantão. Até para dar preferência para quem realmente precisa e para não expor outros riscos. E dá para confiar no sensor do dedo No ali? oxímetro. Então, é bem difícil de ver. Até os meus pacientes, quando eles compram oxímetro, eu sempre oriento por quê. Dedo frio, dedo molhado, dedo sujo. Então, uma criança, tanto adulto quanto criança, mas uma criança, um dedo babado, um dedo frio, pode dar falha na aferição. Dedo de criança é muito sensível para olhar, tem que ter paciência, porque demora para pegar. Então, oxímetro a gente tem que cuidar. O tempo, tu tem que deixar ali um tempo. Se der uma saturação baixa, troca o dedo, vê de novo, se confirmar baixa, aí se preocupa. Muitas vezes o baixo é porque não pegou direito. Controlar junto à frequência cardíaca, a criança tem uma frequência cardíaca super alta, o adulto mais baixinha, normal, mas ver se está mais ou menos a mesma frequência cardíaca ideal também para ver o número da saturação, se está pegando certo ou não. Mas tem essas dificuldades. Tem muita gente que vê saturação errada porque o dedo está frio ou molhado, adulto ou criança, se desespera, vai para o hospital e era uma saturação que não tinha pego direito. A gente dividiu um pouquinho falando... É interessante a gente falar um pouquinho das doenças, né? A gente fala, porque a criança tinha asma, teve pneumonia. Eu queria dividir um pouquinho para elas poderem entender. Começando, né? A gente vai dividir as doenças em 3 tipos, eu imagino, né? A gente tem doenças que têm uma origem viral, tem uma doença que são bacterianas, né? Respiratórias, a gente está falando, né? Obviamente, e doenças que são alérgicas, né? Primeiro, como é que a gente diferencia essas 3 e se existe algum tipo diferente de tratamento? Para depois nós poder ver cada doença, porque daqui a pouco as pessoas não sabem diferenciar. A mãe vai ver a criança e o que meu filho tem? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas 3 tipos, né? E quais os tratamentos, assim, basicamente, assim, para cada uma delas. Se tratando de criança, é difícil, muitas vezes, o diagnóstico, porque é basicamente sintomas. Basicamente, a análise a avaliação são os sintomas. Então, o médico vai fazer a consulta, vai examinar físico, a anamnese, sintomas. Mas o que se confunde muito, principalmente, o alérgico e o viral. Meu nariz está escorrendo porque eu estava no ar-condicionado. Será? Será que é o ar-condicionado que eu peguei ontem que fez o meu nariz escorrer hoje? Então, como que normalmente eu oriento assim as pessoas? Reações alérgicas. Normalmente, reação alérgica é momentânea. Tu está num ambiente, tu pegou um contraste de temperatura, um cheiro forte, um pó, alguma coisa, irritou a mucosa do nariz, congestionou, deu espirro, escorreu o nariz, ficou trancadinho, voltou para um ambiente normal ou acostumou, vai amenizando os sintomas, coisas de horas, às vezes nem horas. Vai amenizando os sintomas, fica bem. Ou toma um antialérgico que o médico prescreveu, melhorou, tá bem. Agora, ontem eu estava num ambiente que estava o ar-condicionado ligado muito quente, hoje eu acordei com uma dor no corpo. Opa, o ar-condicionado foi ontem. Dor no corpo não é alérgico. Então, a parte viral, mal-estar, dor no corpo, às vezes febre, às vezes não, mas uma coisa mais prolongada. Então, alérgico, curto período de tempo, viral, sintomas mais fortes, dor no corpo, febre. Alergia não dá febre. Vírus e bactéria podem dar febre. Então, dor no corpo, já vê que é uma coisa mais viral ou bacteriana. Bactéria deu uma febre mais alta, uma característica, uma secreção. Então, tem que ir analisando as etapas. Muitas vezes, aquela rinite que fez com que tu congestionou o nariz e tu não limpou o nariz direito, não assou o nariz direito, vai fazer com que vire uma sinusite, uma bactéria vai tomar conta. Então, às vezes, uma coisa alérgica ou viral pode se tornar bacteriana. E aí, tanto viral
alérgico, bacteriano, cada um tem os seus tratamentos medicamentosos, suas prescrições. Mas eu sempre falo que, assim, para a gente evitar e prevenir tudo, a gente tem que fazer uma analogia que a secreção no nosso corpo, seja coriza, catarro, xixi, a própria urina, é como uma água de rio. Aonde o rio está em movimento, a água está limpa. Aonde a água está parada, acumula sujeira. Então, tá com o nariz escorrendo, tem que ficar limpando, tem que assoar, tem que lavar. Porque se aquela secreção começa a acumular aqui, bactéria vai tomar conta. A mesma coisa na garganta, laringe, faringe, traqueia, pulmão. Fica a secreção parada aqui perambulando, bactéria vai tomar conta. A urina fica muito tempo ali parada na bexiga, vai dar infecção urinária. Então, a gente tem que limpar o corpo, a gente tem que fazer a secreção circular, a secreção sair, justamente para evitar as medicações mais fortes e depois os tratamentos de fisioterapia mais demorados, mais sobrecarregados também. E quando que tu tem que fazer essa lavagem, essa limpeza, essa remoção, né? Muitas vezes a gente faz uma limpeza dos seios nasais, né? Através de algumas seringas, que são umas técnicas que tu olha, assim, muitas vezes, alguns vídeos na internet, ou tu vai tentar fazer com o teu filho, e são coisas que parecem assim, poxa, eu vou botar um líquido lá, fazer um turbilhonamento, imagino eu, para sair alguma secreção. Como é que é esse momento para os pais aí? Eu sou fã de lavagem nasal. Então, a lavagem nasal, tanto com seringa... Hoje em dia, a lavagem nasal tem por spray de jato contínuo, que é tipo um tubinho de desodorante com uma ponteira. Tem por seringa e soro. E tem as garrafinhas de alto volume também, que tu aperta e sai pelo outro lado. É uma coisa que não dói, mas... as pessoas têm um estigma de que é desconfortável. Mas muitas vezes é ruim porque faz da maneira errada. Porém, uma criança que não sabe o porquê que está fazendo aquilo, aí tem o adulto segurando, tem a físio segurando para fazer uma coisa, eles ficam chateados, eles choram. Então, qual que é a minha... Ficam chateados, extremamente chateados. Mas às vezes o choro até ajuda ali. O choro ajuda tanto a tu... Lá em casa eles não ficavam chateados só. Eles ficavam mais que chateados, né? Mas o choro é bom por quê? Porque ajuda a tossir, ajuda a amolecer um pouquinho essa secreção. Mas eles ficam bem chateados. Mas eles ficam mais chateados por estarem presos, fazendo aquilo, e não entender o que estão colocando no meu nariz e estão presos e não conseguem tirar aquilo, do que pelo procedimento em si. Então, qual que é a minha conduta? Eu sempre converso com os pais antes do meu atendimento, eu sempre falo, e durante o atendimento eu vou explicando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e o porquê. E eu falo para os pais quando precisa. Tem que lavar o nariz por causa disso, disso, daquilo. Ele pode chorar, ele vai ficar chateado. Pode fazer, quer fazer. Eu sempre explico para os pais os benefícios, explico as reações da criança, e eu não vou fazer uma coisa contra, por mais que eu sei o benefício, eu não posso fazer uma coisa contra a vontade dos pais, porque é ver o seu filho chorando, e inicialmente é assim. Mas, graças a Deus, muitos acabam aceitando, eu ensino eles fazerem também com a técnica correta, e eles vão vendo o benefício dia após dia. E a criança, conforme vai fazendo, vai chorando menos, vai sentindo menos. Hoje em dia, tem crianças até maiorzinhas que era uma guerra para fazer, e agora elas já sentam no meu colo e ficam esperando. Então, tudo é questão de hábito, de acostumar. Mas é o que eu falei antes no início. Os pais, eles têm que ter conhecimento de tudo junto. Então, eu tenho que explicar por que está sendo feito, o que vai acontecer, os prós e os contras e a reação da criança. Porque daí fica tudo muito mais fácil. Os pais seguros, a criança fica segura também. Eu tenho umas perguntas ainda, várias perguntas. Vou deixar agora para o episódio da semana que vem, se o pessoal quer saber de algumas dúvidas a mais. Mas eu tenho uma lembrança muito interessante da infância que passou desde quando nós éramos pequenos. E aquilo se perpetuou
ao longo dos anos, e a gente fez isso com os nossos filhos, que seriam aqueles respiradores que a gente usava em casa, né, que são nebulizadores, enfim. Eu quero que a gente comece o próximo episódio da semana que vem, então o pessoal fica aí, vê o episódio, eu quero que tu conte um pouquinho sobre isso. Pessoal, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Até semana que vem. Até mais.